Jesus te abençoe. Muito bom. Bom, gente, então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha apresentação. Vocês conseguem ver? Tudo bem? Sim. Sim. Deixa eu diminuir aqui o chat. Olha, eu vou diminuir a janela do chat para eu ganhar espaço aqui, mas se alguém quiser falar alguma coisa, colocar alguma mensagem, aí fala, ó, tem uma mensaginha lá, responde para nós, por favor, e aí a gente vai tocando assim, tá bom? Bom, eu escolhi hoje falar a respeito não, tomar como base o capítulo número 10 de Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, acho que todo mundo já deve ter lido, mas só uma recapitulação rápida para quem não teve oportunidade. É o quarto livro da série de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual. É esse livro aqui, né? E ele trata de uma excursão de socorristas, uma equipe de 4 socorristas, liderada pelo Jerônimo, e a equipe é composta por um padre, o padre Hipólito, por uma enfermeira, a Luciana, e pelo nosso querido André Luiz, que é o narrador de toda a história, né? Então, o Jerônimo é o líder, André Luiz, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Eles partem de Nosso Lar para uma missão de resgate de 5 completistas na crosta terrestre, né? Eles vão resgatar o Dimas, eles vão resgatar o Fábio, eles vão resgatar a Albina, a Adelaide e o Cavalcante. São 5 pessoas que já estão em vias de desencarnar, e o ponto que une essas 5 pessoas, que eles 5, ao longo da encarnação, se dedicaram a uma vida reta, se dedicaram à caridade, se dedicaram a fazer o bem, né? E, portanto, são merecedores dessa atenção especial do plano espiritual na hora da passagem dessa encarnação na hora da desencarnação, né? Outra coisa curiosa é que nem todos os 5 são espíritas. Tem a Albina, perdão, sim, a Albina e o Cavalcante é católico, a Albina é protestante, mas isso é muito interessante porque a gente espírita, né, às vezes acha que fora do espiritismo não há salvação, e não é bem esse o ditado, não é? Fora da caridade não há salvação. Então, tem gente muito boa, tem gente muito caridosa, tem vidas muito produtivas, em qualquer religião, né? A pessoa não precisa ser espírita para poder atingir a salvação, né? Eu vou, algumas horas, gente, talvez você fique com vontade de interromper e fazer algum comentário, você fica muito à vontade, não precisa deixar os comentários para o final, ok? Se for o caso de querer falar alguma coisa, pode abrir o microfone e a gente vai interagindo, não tem nenhum problema. Bom, eles, antes de chegarem à crosta, eles passam por um lugar chamado Casa Transitória de Fabiano. É uma casa, não é, que serve de entreposto, não sei se essa palavra é boa, mas intermediário entre a crosta e as esferas mais altas, não é? Então, como a missão não é uma missão de resgatar um único completista, e esse termo completista, se você não lembra, se você não conhece, você assiste os estudos de terça-feira, como a a Mari falou, porque esse termo surge pela primeira vez no texto o Missionários da Luz, então você vai entender direitinho. Então procura lá no Missionários da Luz, você vai entender direitinho. Bom, então, como eles não vão resgatar um único, eles vão resgatar 5, e não é simultâneo, né? Então precisa de um ponto intermediário de apoio antes deles seguirem em caravana para Nosso Lar com esses 5 desencarnados, né? E essa casa transitória de Fabiano é uma bênção dos céus, porque ela abriga muitas pessoas desencarnadas, não é? Que poderiam estar perdidas no umbral grosseiro, até que elas se preparem para despertar e seguir o seu caminho de evolução. Então,
é uma obra assim, fantástica. Essa casa é liderada por um espírito chamado Zenóbia, né, que é um espírito de muito alta envergadura. E essa casa tem uma característica seguinte: ela está no meio do umbral, né? Então, ela sofre constantemente ataques de espíritos do mal, espíritos de baixa vibração. Então, é uma confusãozinha mais ou menos, né? E tem uma coisa extremamente interessante e inusitada, que essa casa, de tempos em tempos, ela alça voo, é isso mesmo, a casa inteira sai do lugar onde ela está, voa e muda de lugar, vai para outro lugar, né? Você imagina uma casa, imagina um centro espírita que você frequenta lá, o prédio, de repente o prédio inteiro levanta voo, caminha e vai pousar em outro lugar, né? Isso se dá pelas características especiais da construção, enfim, de como as leis da natureza são relativamente diferentes em relação à crosta, não é? Na realidade, as leis são as mesmas. O ambiente é que é diferente, a matéria é mais quintessenciada, então permite coisas que a gente não consegue conceber. Bom, essa migração da casa, do lugar onde ela está hoje para outro lugar, ela se dá por ocasião do que se narra no capítulo 10, que se chama fogo purificador. O ambiente onde a casa está, ele vai ficando denso, ele vai ficando negativo, ele vai ficando repleto de formas de pensamento negativa, e de tempos em tempos é necessário fazer uma limpeza, é necessário que se passe o fogo purificador, que vai queimar todas essas formas de pensamentos deletérias e vai purificar essa região. Só que na ação do fogo purificador, não dá para a casa estar lá no meio, senão isso pode danificar a casa. Então, a casa tem que sair para que o ambiente fique livre e o fogo purificador possa passar fazendo o seu papel. Bom, e nesse capítulo 10, o André Luiz narra situações onde a gente está muito pouco habituado aqui na crosta, não é? Então, deixa eu colocar já um trechinho do texto. Ó. O padre Hipólito diz para o André: as instituições socorristas como essa alcançam... Deixa eu tirar essa tela aqui depois. Alcançam voos de grande alcance. Isso para o André Luiz já é uma coisa um pouco inusitada. Como assim a casa alcança voo? E o padre Hipólito continua: as leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas na crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. Ou seja, a forma como a gente funciona aqui na crosta não é a mesma forma como as coisas funcionam num plano de matéria quintessenciada, por exemplo, lá no umbral onde está a casa transitória de Fabiano. E ele segue: como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. A minha interpretação a respeito desse trechinho é a seguinte: para que você consiga fazer um carro, um ônibus, um trem, um avião se locomover, você precisa de combustível, né? Você precisa de alguma maneira fornecer energia a esse, vamos dizer, a esse móvel, não é? A esse automóvel, a esse trem, a esse avião, para que ele consiga se mover, né? E a nossa energia conhecida, basicamente, é a energia fóssil, né, que vem do petróleo, né? Quase todo o combustível que a gente tem aqui hoje se restringe à energia fóssil, a petróleo, né? Tem também a energia, a queima direta de carvão, né? Também é uma forma de gerar energia. E pesquisas muito avançadas vem estudando a energia que se pode retirar dos átomos, né?
quebrando eles, ou fazendo a fissão nuclear ou a fusão nuclear, enfim, são estudos bastante avançados. Eu não sei se todos têm familiaridade com isso, existe um projeto, né, chamado CERN, que é um grande túnel com aproximadamente 10 metros de diâmetro. Ele tem 100 metros de circunferência de círculo, né? Ele é um túnel enterrado com aproximadamente 100 metros. Eu posso estar enganado desses números, né? Isso está lá na Europa, e ele é um grande acelerador de partículas, ou seja, a ideia desse acelerador de partículas coloca uma partícula e faz essa partícula acelerar, 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 até que ela atinge uma velocidade próxima à velocidade da luz, próxima, porque qualquer coisa na nossa realidade, na nossa forma de entendimento hoje, que se aproxime à velocidade da luz, que atinge a velocidade da luz, vira luz. A gente não tem controle a respeito disso, né? Ainda, há pesquisas nesse sentido. Então, a ideia é acelerar uma partícula a velocidade altíssima e, de repente, fazer com que essa partícula colida com um átomo. E isso vai esfacelar o átomo e vai liberar todos os elementos que compõem esse átomo, né? Alguns ainda pouco conhecidos, né? E junto com a liberação desses elementos, uma grande quantidade de energia também é liberada. O grande desafio é como utilizar essa energia, porque se a gente tiver o controle sobre essa energia atômica, a gente vai ter uma energia de muito baixo impacto ambiental, nesse momento com custo alto, mas, enfim, a gente pode, quando os estudos avançarem, conseguir um custo muito baixo a respeito dessa energia, gerando pequenas quantidades dessa energia, mas pequenas quantidades de energia atômica, isso pode fazer uma grande quantidade de energia. Então, isso pode virar um combustível excelente, muito eficiente, guardados, claro, os cuidados com a manipulação dessa coisa da energia atômica, porque isso tem perigo também enfim, de gerar radiação, que pode ser prejudicial à vida humana, mas, enfim, isso é só uma pincelada de estudos, muitos estudos de ponta que ainda estão sendo desenvolvidos nesse momento e a gente ainda não sabe a solução, né? Então, eu imagino que o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, conseguir manipular a energia atômica de uma forma eficiente, de uma forma prática, é uma coisa que a gente ainda tem, são inconcebíveis à mente humana. Bom, precisa ressaltar também que esse texto ele foi publicado pela primeira vez em 1940... Em 1946, esse livro foi publicado, né? É claro que de 1946 até 2022, a ciência evoluiu muito, mas não é pouquinho, não, é muita coisa, né? Então, algumas coisas que aqui nesse texto eram inconcebíveis, hoje já são concebíveis, mas ainda não execuíveis, né? Mas a gente já entende, eu digo, a ciência já entende essas coisas, né? Bom, e ele segue o texto. Um homem comum apenas conhece, por enquanto, uma oitava parte do plano onde passa a existência. Então, o nosso conhecimento aqui na Terra não passa de um oitavo de tudo que a gente poderia conhecer. Ou seja, tudo que está à nossa volta, a gente conhece apenas um oitavo de tudo que a gente poderia conhecer ao nosso redor, né? E aí ele segue. A vidência e a audição, as duas portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Então, é aqui o ponto que eu queria chegar, né? Então, agora eu vou falar um pouco a respeito de ciência, mas de uma forma, vamos dizer assim, uma ciência de nível médio, tá? Ok? Não é uma ciência de ponta, não é uma física superior, é uma física de nível secundário, de nível
do antigo colegial, né? Mas que explica muito bem coisas que muitas vezes passa batido pela nossa percepção normal, né? Então, eu vou pedir licença para usar uma linguagem bastante coloquial e não é uma linguagem que tem um rigor científico absoluto. Então, se tiver alguém que é formado em física ou que estudou física, pode achar pontos falhos da minha narrativa, porque a minha intenção não é fazer uma narrativa, um tratado de física, não é? A minha intenção é explicar em palavras claras os fenômenos como acontecem. Muito bem. Então, aqui vou eu. Quando Deus fez a gente e colocou aqui nesse planeta, ele dotou a gente de 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar e visão, tato, olfato, paladar e... Qual que está faltando, gente? Visão, tato, olfato, audição. Audição. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Não é olfato que está faltando. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Pronto, os 5 sentidos, né? Toda informação que nos chega nesse meio onde a gente está inserido, chega através de um desses 5 sentidos. Nada além desses 5, nada que aconteça à nossa volta, a gente consegue perceber, se não por esses 5 sentidos. E aqui eu estou falando de física, eu estou falando de matéria, eu não estou falando de percepção extrasensorial, eu não estou falando de sexto sentido, eu não estou falando de mediunidade, eu estou falando de matéria, não é? Bom, cada um desses nossos 5 sentidos tem uma eficiência muito grande na área onde ele se aplica, não é? Entretanto, à nossa volta existe muito mais coisa acontecendo do que o que a gente consegue captar através desses 5 sentidos. Então, nesse sentido, é que eu quero dizer que os nossos sentidos, apesar de serem muito eficientes, muito bons, a engenharia deles é excelente, entretanto, há mais coisa a ser percebida do que a gente consegue perceber através desses nossos 5 sentidos. E o que ele diz aqui é o seguinte: a vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. É isso que ele está dizendo. Então, na próxima tela, ele continua. A luz solar, vamos falar basicamente de visão agora, do sentido visão. A luz solar que condensa cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho, quando na Terra, percebemos tão somente as cores que vão... acho que eu pulei um pedaço do texto aqui, né? A luz solar que condensa cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando a cor índico e a cor violeta. Então, cada um de nós, seres humanos e, portanto, semelhantes em termos de sentidos, só que a nossa percepção individual ela pode ligeiramente variar de um indivíduo para o outro. Bom, quando a gente nasce, quando a gente é adulto, quando a gente é criança, quando a gente é adulto mais, a nossa capacidade visual muitas vezes vai diminuindo, e isso não acontece com 100% de nós. Mas, por exemplo, alguns de nós têm miopia, alguns de nós têm astigmatismo, alguns de nós têm a visão perfeita, alguns de nós somos daltônicos, né? Então, apesar de todos nós termos o mesmo aparelho visual, o mesmo aparelho de enxergar, nós não somos idênticos, quer dizer, existem pequenas variações de um ser humano para outro ser humano, né? E em função disso ele diz, algumas pessoas não enxergam a cor índigo e a cor violeta, por exemplo, né? Bom, então aqui eu queria detalhar um pouquinho mais esse negócio. A luz do dia, a luz solar, a gente costuma dizer que é a luz branca. A luz, ela é composta
A luz branca, ela não é uma única coisa. Aliás, antes de falar da luz branca, o que a gente pode definir como luz? Luz é um tipo de radiação eletromagnética. O espectro, a quantidade de radiações eletromagnéticas que existem na natureza, ela é bastante grande. O nosso sistema visual, que é a única forma que nós, seres humanos, temos de perceber onda eletromagnética, perceber sensorialmente onda eletromagnética, é através do nosso enxergar, do nosso aparelho de visualização, né? Então, e a gente não consegue enxergar todo o espectro de ondas eletromagnéticas. Nesse sentido que eu digo que, apesar da nossa visão ser extremamente eficiente, ela está limitada porque ela não enxerga tudo que existe na categoria eletromagnética, onda eletromagnética. Ela só enxerga uma partezinha do espectro. Eu tenho até aqui uma ilustração disso, está lá, aqui, ó. Então, isso aqui é uma ilustração do espectro eletromagnético. Então, onda de rádio AM, onda de rádio FM, raios infravermelhos, raios-x, raios gama, radar, onda de TV, micro-ondas de esquentar comida, tudo isso é a mesma natureza de coisas. São radiações eletromagnéticas, são ondas eletromagnéticas. E, gente, as ondas eletromagnéticas existem e ponto final. A natureza não está nem aí com a nossa física. Nós resolvemos, para efeito de estudo, para efeito de entendimento, subdividirmos esse espectro de ondas eletromagnéticas em partes. Então, tem uma partezinha que vai de uma frequência tal a uma frequência tal, que a gente chama de onda de TV. Tem uma outra partezinha do espectro que a gente chama de raio-x. Tem uma outra partezinha do espectro que a gente chama de micro-ondas. Mas isso é uma divisão meramente didática. Somos nós, homens, nós que fazemos essa divisão para poder estudar e entender o fenômeno. O fenômeno simplesmente existe. A natureza não está nem aí para a nossa física. Se a nossa física funciona ou não, a natureza não se ressente disso, não é? A natureza não se submete às nossas equações. Ao contrário, a gente produz as equações, a gente produz os estudos para tentar entender uma coisa que simplesmente existe. Pois bem, essa divisão do espectro eletromagnético, onde uma partezinha do espectro a gente convencionou chamar de luz visível, é a partezinha do espectro eletromagnético, só para... É um número, isso não faz nenhum sentido, né? As ondas eletromagnéticas de comprimento de onda da ordem de 700 nanômetros até 400 nanômetros, isso é uma medida, 1 nanômetro é 1/1000º do milímetro, né? Essa faixa de frequência de 700 a 400 é a faixa de frequência que sensibiliza o nosso olho. Então, quando a gente enxerga, a gente está, na realidade, percebendo, através do nosso sentido visão, radiação eletromagnética, né? Então, isso tira um pouco do romantismo da história, né? Mas, na real, é isso que acontece, né? E esse espectro eletromagnético, que é o que a gente chama de luz visível, ele concentra faixas de frequências, quer dizer, ele começa numa faixa de frequência, vai crescendo a frequência, até que a frequência fique alta de um tanto que a gente não consegue mais perceber através do nosso olho. Mas não significa que uma faixa de frequência maior que a luz visível, que é o ultravioleta, não exista. A gente não consegue perceber sensorialmente, mas ela existe. O fato da gente não conseguir perceber o que vem abaixo, do ponto de vista de frequência falando, né? Abaixo do vermelho, não significa que não existe o infravermelho, as ondas de rádio, as micro-ondas, essa coisa toda, não é? Então, a nossa inteligência, apesar de nós não termos a capacidade de percepção sensorial de todo o espectro, nós somos capazes de produzir equipamentos, de produzir coisas que conseguem perceber, que conseguem trabalhar com essas outras faixas de frequência. Por exemplo, a gente consegue construir um forno onde tem um canhão de micro-ondas lá dentro. Essas micro-ondas que a gente não tem nenhum sentido, nenhum dos nossos 5 sentidos consegue perceber micro-ondas,
mas as micro-ondas têm um efeito sobre, por exemplo, um alimento que você coloca lá dentro. Ele faz vibrar as moléculas de água e isso faz com que aqueça o alimento, né? Então, a gente não percebe visualmente, sensorialmente, micro-ondas, no entanto, a gente é capaz de produzir um equipamento que é capaz de utilizar as micro-ondas mesmo que a gente não enxergue. E aí a gente esquenta a comida de forma cotidiana num forno de micro-ondas, né? Micro-ondas é uma radiação tanto quanto a luz visível, só que a luz visível a gente consegue perceber, o micro-ondas a gente não consegue perceber. Raio-X é tão onda eletromagnética quanto luz, numa faixa de frequência mais alta, que foge da nossa capacidade sensorial de percepção. Mas a gente consegue utilizar. Por exemplo, o raio-x, devido à sua frequência mais alta, ele consegue atravessar coisas que a luz, pela sua frequência mais baixa, que o raio-x, comparando com o raio-x, né, não consegue. Por exemplo, se eu acendo uma lanternazinha aqui, ó, vocês conseguem ver a minha imagem também, né? Tá pequenininha, mas consegue ver, né? Deixa eu ver aqui. Me faz tanta falta olhar para a carinha de vocês, mas enfim. Então, se eu tenho uma lanterna aqui e acendo a lanterna na palma da minha mão, do lado de cá eu não vejo a luz. Por quê? Porque a minha mão é opaca à luz. A luz não consegue atravessar a minha mão, ela para aqui, né? Agora, o raio-x, ele consegue atravessar a minha pele. Ele tem uma frequência tão alta que, para o raio-x, a nossa pele é transparente. Então, se eu acendesse uma lanterna, e eu estou usando essa lanterna porque é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Uma lanterna de raio-x aqui, do lado de cá eu veria, porque o raio-x ele atravessa a minha pele. Agora, o meu osso, ele é um pouco mais denso do que a minha pele, então o raio-x não consegue atravessar o meu osso. Ora, se eu consigo atravessar a pele e não consigo atravessar o osso, se aqui do lado de cá eu colocar um filme, eu consigo sensibilizar esse filme mostrando o desenho do meu osso. Por quê? Porque a pele é transparente, então a pele não aparece no filme. Mas o osso é opaco, o osso aparece no filme. Aí o radiologista vai lá, olha aquela fotografia e fala, você está com o dedo quebrado, você está com o osso quebrado, né? Então, apesar de a gente não conseguir enxergar o raio-x, a gente é capaz de produzir equipamento para utilizar o raio-x para alguma função que não seja útil. No caso, fazer radiografia da mão, enfim, para perceber se a gente tem algum tipo de osso quebrado, né? Muito bem. Então, dentro da faixa de frequência da luz visível, dentro dessa faixa que a gente consegue perceber, existem também pequenas diferenças, subdivisões, né? Porque a frequência vai aumentando. A frequência mais baixa que a gente consegue enxergar é o vermelho, e aí vai passando, segundo mostra o espectro aqui, né? O desenho aqui, vai passando pelo alaranjado, amarelado, verde, cian, né, um azul bem clarinho, cian da cor do céu, até chegar no azul e no violeta. Muito bem. Todas essas faixas de frequência, elas compõem a luz visível, a luz branca, como a gente chama. Então, a luz branca, ela é composta por todo esse espectro de cores. Deixa eu voltar o slide aqui para explicar isso. Então, aqui, ó, através de um prisma de cristal, isso é uma experiência até bastante trivial, você consegue fazer em qualquer lugar, não é uma coisa assim, nossa, um laboratório super moderno. Não, qualquer lugar que você tem um prismazinho, você consegue fazer isso. Bom, o arco-íris que a gente vê quando para de chover é uma espécie de um prisma, são pequenas gotículas de água que se juntam na atmosfera, não é? E aí a luz do sol bate e se decompõe, né? Por que se decompõe? Então, aqui nesse nosso esquema, do lado esquerdo entra a luz branca e do lado direito sai a luz decomposta, né? Aqui do lado direito é luz e do lado esquerdo é luz. Só que do lado direito está decomposta nas suas componentes. Por que isso é possível? Porque a onda, qualquer tipo de onda, mas a gente está falando de onda eletromagnética, ela sofre basicamente dois fenômenos, reflexão e refração. Reflexão é quando ela bate em alguma superfície e retorna, isso é reflexão, reflexão da luz, né? E refração é quando a luz atravessa um meio translúcido. Então, por exemplo, toda vez
que a luz passa de um meio para o outro, e quando eu digo luz, eu estou falando de onda eletromagnética, mas a gente está falando de luz desse pedacinho, né? Então, eu tenho aqui um cubinho de vidro. Eu faço a luz incidir de um lado, a luz vai sair do outro lado. Por quê? Porque o vidro é transparente, né? Só que, quando a luz passa de um meio, ar, atmosfera, para um outro meio, vidro, ela sofre um processo de refração. É como se... Isso, gente, é uma figura muito muito pouco precisa, só para entender. É como se a luz viesse assim, aí encontra o vidro, ela sofre um freio, né? Então, ela dá uma entortadazinha. Quando ela sai do vidro e vai para o ar novamente, que sai do outro lado, né? Ela sofre uma volta para o lugar onde ela estava, né? Agora, o que acontece é que frequências diferentes sofrem desvios diferentes. Por isso que é possível, quando você entra com a luz branca, que ela é composta por diversas cores, e cada uma dessas cores é uma frequenciazinha um pouquinho maior que a outra, por isso que é possível decompor nas suas componentes quando sai do outro lado do prisma, né? E aí a gente tem esse desenho bonito como reproduzindo as cores do arco-íris, né? Na verdade, tanto o arco-íris como essa experiência simples do prisma, ela mostra para a gente as componentes da luz branca. Então, a luz branca, na verdade, é composta por essa faixa colorida aqui. Nessa faixa colorida, a gente tem uma coisa que a gente chama de... São as cores, não é? A cor nada mais é que uma faixa determinada de luz, não é? Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de cores primárias. O que são cores primárias? Eu tenho também uma ilustração disso daqui. A gente está falando de luz, a gente não está falando de pigmento, a gente não está falando de tinta, é diferente, né? A gente está falando de luz. Quando a gente está falando de luz, 3 cores são as primárias: vermelho, verde e azul. É o RGB, Red, Green e Blue, não é? E o que caracteriza uma cor primária? A cor primária é aquela que não pode ser conseguida através da combinação de outras cores. É assim. A cor vermelha, ela não... nenhuma combinação de nenhuma outra cor consegue dar vermelho. Nenhuma combinação de nenhuma outra cor consegue dar verde. E nenhuma combinação de nenhuma outra cor consegue dar azul. Portanto, o vermelho, o verde e o azul são cores primárias. Talvez você pudesse usar até o termo cores puras, mas não é um termo muito adequado. Cores primárias é o mais adequado. E a partir da combinação dessas 3 cores primárias, e novamente a gente está falando de luz, não de tinta, não de pigmento. Então, combinando essas 3 cores primárias, você consegue qualquer outra cor do espectro visível de cores, das cores do arco-íris. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, a hipótese é a seguinte: imagina a sala onde você está agora. Fechar a janela com tijolo. Fecha a porta com tijolo. Não deixa entrar nenhuma luz externa. Você só está dentro dessa sala, é como se fosse um cubo fechado, hermeticamente fechado. Você está enxergando tudo porque a luz está acesa. Se por acaso você tivesse nessa sua sala uma parede branca e você apagasse a luz, apagou a luz, como não está entrando luz de lugar nenhum, você está dentro de um ambiente com um breu total. Você não enxerga nada. Aliás, gente, o nosso olho, ele só serve para enxergar uma faixa de frequências eletromagnéticas. Se a gente tiver num ambiente onde não exista onda eletromagnética nessa faixa, o nosso olho não serve de nada. Se a gente vivesse em cavernas no fundo da Terra, onde não tem luz, a gente simplesmente não precisaria do nosso olho. Pode jogar fora porque não serve para nada. Ah, eu entendi nesse exemplo que você está falando, né? Fecha tudo aqui na sala com tijolo mesmo, que é para garantir que não entra luz nenhuma, apaga a luz. Aí daí a pouco a gente começa a acostumar. Não começa a acostumar, porque a gente acostuma com baixa luz. A gente tem no nosso olho a gente tem, todo mundo, né? Tem a parte branca do olho,
Aí tem a parte que a gente chama de cor, né? O olho verde, o olho azul, o olho castanho, né? E no meio tem uma bolinha pequenininha. Essa bolinha pequenininha a gente chama de íris. Essa bolinha pequenininha, na verdade, é um furo, é um orifício que não está vazado, tem uma lentezinha na frente, um cristalino, né? Quando a gente... Isso, gente, dá para fazer a experiência agora, quando a gente terminar a palestra. Você chega no banheiro, perto do espelho, ou num espelho de maquiagem, coloca assim, e faz a luz do ambiente, por exemplo, apaga a luz do ambiente, mas aí não num quarto escuro, fechado, né? Deixa um pouquinho a luz. Você vai ver que devagarzinho, essa bolinha preta do centro do seu olho, ela vai dilatando, 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 até ficar enorme. Ela quase toma toda a parte que a gente chama de cor do olho, azul, verde, de acordo com a cor do seu olho, né? Por quê? Porque como tem muito pouca luz no ambiente, para a gente conseguir enxergar as coisas, a gente precisa que entre o máximo possível de luz no nosso globo ocular, para bater lá atrás e a gente conseguir enxergar a imagem, né? Agora, se nessa situação de pouca luz, você olhando para o seu olho, para perceber que a íris está bem dilatada, se você, de repente, acende a luz, você vê nitidamente a íris fazer assim, ela fecha quase que instantaneamente. Claro, porque se você está num ambiente de muita luz, e a íris estiver dilatada, isso vai ofuscar a sua visão, vai entrar luz demais, e aí você não vai conseguir enxergar. E dá até uma sensação de desconforto. Então, automaticamente a íris fecha para que entre uma quantidade menor de luz e você consiga enxergar de uma forma confortável, sem prejudicar o seu olho, né? Uma curiosidade, quando você tem um teste para ver se a pessoa foi a óbito, você abre o olho do cadáver, do defunto, né? E faz passar uma lanterna assim. Se não houver variação de íris, significa que não tem atividade cerebral, né? É claro que hoje não se determina a morte pela acender uma lanterninha no olho, né? Mas é muito comum você ver o médico fazer esse tipo de exame, passar a lanterna para ver se tem reação da íris. Se tem reação da íris, tem atividade cerebral e, portanto, tem vida, não é? Bom, enfim, isso é só uma curiosidade. Ok, agora vamos falar das cores primárias aqui. O vermelho, o verde e o azul são as cores primárias, que combinadas entre si conseguem formar quaisquer cores, né? Do espectro, claro, quaisquer cores. Uma curiosidade é que, se você combina vermelho com verde, você tem amarelo. Se você combina... sim, deixa eu explicar como se formou esse desenho aqui. Naquela sala escura, agora breu total, sem luz nenhuma. Se você acendesse uma lanterna vermelha na parede branca lá, uma outra lanterna verde, deixando uma interseçãozinha, e uma terceira lanterna azul, onde bate simultaneamente as três lanternas, você tem o branco, que é o centro desse gráfico aqui. E aí a gente pode dizer que a soma das três cores primárias em termos de luz forma o branco. Então, se você colocar em igual intensidade vermelho, verde e azul, você tem a cor branca, que é a soma das três primárias. Se você apaga as três luzes, você não tem luz nenhuma, é o preto. Então, a ausência das três primárias é o preto, ou seja, ausência de luz. Se você combina duas a duas, vermelho e verde tem amarelo, vermelho e azul tem o magenta, verde e azul tem o cian. E é claro que, variando a intensidade de cada uma dessas lanternas, você vai ter um amarelo mais fraquinho, um mais vermelho do que verde, você vai ter um alaranjado, enfim, com a combinação dessas três primárias, você tem todas as cores do espectro cromático aqui, né? Uma curiosidade aqui nesse gráfico é que a gente chama o amarelo, o magenta e o cian de cores secundárias para a luz. As cores secundárias para a luz são as cores primárias para pigmento, para tinta. Então, se você mudar a experiência, pegar uma folha de papel branca, pintar com aquarela uma rodela vermelha, perdão, uma rodela magenta, uma rodela amarelo, uma rodela cian, o encontro do cian com o encontro do cian, o magenta e o amarelo são as três cores primárias para
tinta para pigmento. E o encontro das 3 cores primárias para pigmento vai dar as cores primárias de luz. Então, o desenho vai ser inverso, né? Eu, infelizmente, não tenho esse desenho aqui, eu não fiz, mas na próxima aula eu vou fazer esse desenho porque é curioso, mas é a mesma coisa. Mas deixa o pigmento para lá, vamos voltar a falar de luz, né? Então, isso daqui é um desenho de uma forma ideal, ou seja, a intensidade, a quantidade, o brilho do vermelho, o brilho do verde e o brilho do azul são idênticos, e, portanto, você forma as cores secundárias, magenta, amarelo e cian, puras, né? Se você aumentar a intensidade do verde ou aumentar a saturação do verde, você vai ter um cian diferente, um amarelo diferente, chegando mais para o alaranjado, chegando mais para o esverdeado, enfim, e com a combinação disso, você vai formar todas as cores. Bom, então está aqui a decomposição, as cores primárias, e aqui, novamente, esse espectro de cores aqui, ó, é exatamente isso daqui, só que de uma forma um pouco mais organizada, aquele retângulozinho lá embaixo, né? Bom, eu acho que nem vale muito a pena falar disso, mas é só para conceituar uma coisa e rapidamente eu saio disso. Eu não quero que fique uma coisa muito tecniquez aqui para ficar chato, para vocês ficarem dormindo, né? Com o espectro, esse retângulo embaixo, se eu quiser definir uma determinada cor, se eu montar uma escala de comprimento de onda de cor, ou simplesmente montar uma escala aleatória, vamos imaginar que no meio do verde eu coloque o ponto 0. Para a esquerda seria negativo, para a direita seria positivo. Se eu quisesse definir o cian, por exemplo, o cian seria do 0 ao número 4. É uma invenção que eu estou fazendo, uma escala, não é? Só que essa forma de determinar de medir uma determinada cor, de distinguir uma determinada cor, ela não é tão eficiente. Daí veio o Newton, o Isaac Newton, lá nos idos de 1600, pegou esse retângulo, deu uma torcidinha e criou esse círculo em cima, que a gente chama de círculo de Newton, em homenagem ao próprio Newton. E nesse círculo de Newton, a gente consegue definir uma cor através de suas 3 características. Toda cor tem 3 características. Ela tem uma intensidade, a gente chama de saturação. Ela tem uma claridade, a gente chama de luminância ou brilho. E ela tem um tom. Né? O tom é o que a gente chama de cor. Né? Então, nesse círculo de Newton, a gente consegue visualizar o tom, ou seja, um ângulo que vai... Então, por exemplo, se o 0 for ali em cima do círculo, 30 graus, 40 graus mais ou menos, dá o azul. 90 graus daria 180 graus daria o verde, né? E assim a gente consegue definir com mais precisão. Além disso, quanto mais próximo do centro do círculo, menos saturada, menos intensa, vamos dizer assim. Mas intensidade no sentido de muita cor e não de muita luz, né? Quanto mais no centro do círculo, menos saturada. Quanto mais na borda do círculo, mais saturada. Então, eu já tenho a condição de medir duas características da luz. O tom e a saturação. E a terceira característica, que é o brilho, que é a luminosidade, né? Não dá para ver isso aqui em 2 dimensões, largura e altura. Eu preciso de uma terceira dimensão, que é a profundidade, que seria um eixo ortogonal assim, para medir a luz. Mas isso já começa a ficar técnico demais, isso não faz muito sentido para a nossa conversa de hoje. Vamos seguir. Uma última curiosidade que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Gente, a gente não enxerga coisas. A gente não está enxergando esse livro. A gente não está enxergando esse celular. O que a gente enxerga é luz que sai de uma determinada fonte, bate no objeto e retorna para o nosso olho. E aí a gente consegue interpretar essa sensação como imagem. Então, a gente não percebe visualmente objetos. A gente não enxerga objetos. A gente só enxerga a luz. Se não tiver luz, a gente não enxerga nada. Se tiver breu total, eu olho para isso aqui, ó, eu estou sentindo, tatilmente eu consigo perceber, eu consigo cheirar, eu consigo perceber o cheiro disso, eu consigo ouvir se eu bater nele e fizer um barulhinho,
Eu consigo, então, tato, olfato, eu consigo lamber ele e sentir o gosto, se isso não faz sentido lamber o celular, né? Mas eu não consigo enxergar o celular. Por quê? Porque não há luz. Eu só consigo enxergar o celular de uma forma indireta. Na verdade, o que eu enxergo é luz, né? Bate luz de uma determinada fonte aqui e essa fonte reflete no meu olho e aí eu consigo perceber esse objeto, né? Qualquer objeto é assim. As cores dos objetos, elas são devidas ao seguinte. Quando você ilumina com luz branca, que é para facilitar bem o raciocínio, né? Uma coisa pintada de vermelho, ou de verde, ou de azul, ou de branco, ou de preto, a característica física-química dos objetos, das superfícies, elas fazem com que as superfícies reflitam uma quantidade de luz e absorvam outra quantidade de luz. Mas aí não é quantidade, é frequência de luz. Então é o seguinte, antes disso, só para ser um pouquinho mais rigoroso, não existe reflexão total, nem o espelho reflete 100% da luz, ok? Uma parte sempre é absorvida. E também não existe absorção total, uma parte da luz, mesmo uma superfície preta, uma partezinha dessa luz pequena é refletida, ok? Só para deixar claro isso. Pronto, agora eu tenho aqui um celular. A superfície desse celular a gente está enxergando como verde, certo? Por quê? Porque o material que compõe essa superfície é um material que absorve, quando a luz branca incide, ele absorve mais a luz azul e a luz vermelha e libera mais a luz verde. Por isso a gente tem a percepção de que esse celular é verde, né? É porque ele absorveu essa superfície, absorveu a componente vermelha, a componente azul, não 100%. Esse verde aqui não é puro, aliás, praticamente não existe cor pura na natureza, ok? Isso é muito mais próximo de uma abstração física do que de uma coisa real. Existe, mas é quase impossível você ver as cores primárias na natureza, não é? Então, essa superfície verde, ela absorve a maior parte do vermelho, uma partezinha reflete, a maior parte do azul, uma partezinha reflete, e reflete a maior parte do verde, uma partezinha absorve, né? Por isso a gente diz que essa superfície é verde. Isso não é tão curioso, gente? Eu acho isso tão interessante. Então, não existe vermelho, não existe azul. O que existe são superfícies que têm a capacidade de absorver mais uma faixa de frequência e devolver mais outra faixa de frequência. Se você tem uma superfície branca, o branco dessa régua aqui, por exemplo, ele recebe e reflete em igual proporção as três primárias. Ele não fica mais com o azul, ou mais com o verde, ou mais com o vermelho. Toda a luz branca que ele recebe, ele reflete em igual proporção, ok? Por isso a gente chama essa superfície de branca. E essa superfície aqui chama de preto, porque a maior parte da luz que chega é absorvida. Ou por outro lado, ele não reflete em proporções diferentes o vermelho, o verde e o azul. Ele reflete em igual proporção e muito baixa quantidade, por isso a gente diz que isso aqui é preto. Muito bem, vamos para frente. Mas e o espiritismo? Então, estou voltando aqui para o texto do Obreiros da Vida Eterna. No trechinho anterior. Então, nesse trechinho aqui, o padre Hipólito continua. Existem, porém, além das cores que a gente enxerga, né? Existem, porém, outras cores no espectro correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. É o que a gente explicou. O espectro eletromagnético tem vários tipos de radiações, vários tipos que a gente divide como vários tipos, né, para nosso entendimento, mas o olho humano não possui capacidade de sintonia. Por exemplo, a gente não consegue enxergar ultravioleta, que está bem pertinho da última cor que a gente enxerga. A gente não consegue enxergar infravermelho, que está bem pertinho da última cor que a gente enxerga, que é o vermelho, né? Manifestam-se raios infravermelho, ultravioleta, que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente.
mas que não pode ver. Ou seja, a gente consegue fabricar, por exemplo, óculos de infravermelho, não é? Então, isso se dá muito para o exército, né? Porque em combate, às vezes, durante a noite, você precisa enxergar, o soldado precisa enxergar. Então, ele tem o óculos de infravermelho que permite que ele enxergue no escuro. Mas o que ele está enxergando? É luz? Não é luz, porque o que ele está enxergando... Luz não existe, está no escuro, né? O que ele está enxergando é uma outra faixa de frequência, é o infravermelho. Infravermelho, gente, em outras palavras, é calor, né? É uma bobagem, mas é curioso. Quando a gente está na praia, no verão, é super gostoso durante o dia. Aí, à noite, para dormir, tem sempre uns pernilongos, né? Que ficam zunindo no ouvido da gente, né? Quando você se tapa inteiro com o lençol, porque não dá para ser com cobertor porque está o calor do cão, né? Então você se cobre com o lençol para os pernilongos não chegarem perto. E fica a sua mão de fora do lençol, pois o danado do pernilongo não vai picar exatamente a sua mão. Como é que ele sabe que é exatamente ali que ele pode picar e não adianta picar no lençol? Porque o pernilongo percebe o infravermelho. A nossa mão emite calor, não é? O nosso corpo emite calor, não é? Quando a gente morre, a gente para de circular o sangue e aí não tem mais calor, né? O corpo esfria. Mas quando a gente está vivo, a circulação sanguínea mantém a temperatura do nosso corpo numa determinada faixa, 35, 36, 37 graus ali. E o pernilongo consegue perceber essa radiação infravermelha. Por isso que ele não fica nem procurando no lençol, ele vai direto na parte da sua mão, uma partezinha que está fora do lençol, e ali ele pica para se alimentar do seu sangue, né? É uma bobagem, é só uma curiosidade. Beleza. Ok, vamos seguir. Aqui a gente já explicou, né? O espectro infravermelho e o Padre Hipólito segue. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Olha só como o André escreve as coisas, né? Ocorre o mesmo com a potência auditiva, ou seja, a nossa audição é a mesma coisa. O ouvido da mente encarnada, então, ele não fala o ouvido humano, olha que palavras bonitas, né? O ouvido da mente encarnada assinala simplesmente, ouve simplesmente, sons que se enquadram na tabela, que vai de 16 Hz a 40.000 Hz. Eu não quero me alongar muito, mas é rápida essa explicação. O som, que é o nosso ouvido, o único dos 5 sentidos que é capaz de perceber, é um tipo de onda também, mas a gente não chama de radiação. A onda do som é uma onda mecânica e não eletromagnética. Qual é a diferença? A onda eletromagnética, ela vibra independente de um meio, no vácuo. A gente vê a luz do sol, a gente recebe a luz do sol, e o sol está a 9 minutos, 8 minutos luz de distância da Terra. O sol está muito longe da Terra, mas a luz que o sol emite percorre toda essa distância até a Terra e chega aqui para a gente luz. Num ambiente onde não existe nada, entre aspas, a gente sabe que existe fluido vital, né? Mas não vamos fluido cósmico, né? Mas não vamos falar de fluido cósmico. Para nossa percepção, matéria, o vácuo, o espaço é vácuo, não tem nada, não tem ar, não tem atmosfera, não tem nada. O som, por exemplo, se o sol explodir nesse momento, daqui a 7 minutos, a gente vai ver o clarão da explosão do sol, mas a gente não vai ouvir o boom que o sol fez. Por quê? Porque o som gerado pela explosão do sol, ele não consegue transitar pelo vácuo. O som, para se propagar, ele precisa de um meio. Então, o meio onde a gente está inserido, a atmosfera, né? Em volta da gente tem uma atmosfera, tem ar, né?
E esse ar é o meio que o som se propaga. Então, por exemplo, se você imagina uma piscina em repouso, né? Ou uma bacia de água, para ficar mais fácil, vai? Em repouso. Se você joga uma pedrinha dentro dessa água, a pedrinha vai empurrar a água onde ela bate, vai furar a água e às vezes sobe até um pingo, né? Que é a reação. A partir daí, começam a se formar ondas concêntricas, não é? A gente olhando de cima, a gente vê as ondinhas formando a partir de onde a pedrinha caiu. Se a gente pegar essa bacia, ao invés de olhar por cima, olhar de lado assim, a gente vai ver o movimento dessa onda fazendo exatamente assim, ó. É uma senoidal, né? Que é uma onda, que é a característica da onda. Só que essa onda só existe porque tem água ali, tem um meio. Da mesma forma, o nosso sentido audição funciona assim. A gente tem aqui dentro do ouvido uma membrana fininha que a gente chama de tímpano. Quando alguma perturbação do meio atinge o nosso tímpano, ele vibra. Essa vibração, ela é processada através de uma corrente nervosa até a base do cérebro aqui, e a gente entende essa vibração como som. Então, o que a gente ouve é uma onda mecânica, na verdade, é uma perturbação. E ele fala aqui que a gente só consegue ouvir os sons entre 16 vibrações sonoras até 40 mil vibrações sonoras. O que é isso? Ó, se eu pego essa régua e faço assim, ó, quando eu faço assim, eu estou empurrando o ar do lado de cá. Quando eu faço assim, eu estou empurrando o ar do lado de lá. Então, eu estou causando nesse ambiente aqui, nesse ar, uma perturbação. Eu estou causando uma onda. Quando eu vou e volto em 1 segundo, essa onda, essa perturbação, eu não consigo ouvir. Quando eu vou e volto quando eu vou vou e volto 2 vezes em 1 segundo, essa perturbação a gente não consegue ouvir. Se eu, em 1 segundo, for 3 vezes e voltar, eu não consigo ouvir. Se eu for da ordem de, não é porque não é preciso, cada um de nós tem uma percepção. Se eu vou da ordem de 16 vezes por segundo, em 1 segundo eu vou e volto 16 vezes, eu começo a ouvir um barulho grave, um ruído, né? Esse ruído que a gente está ouvindo é da ordem de 16 ou um pouquinho mais, 18, 20 vibrações por segundo, né? Aí, conforme vai aumentando a vibração, esse som vai ficando mais agudo, mais agudo, mais agudo, até que chega da ordem de 40 mil vibrações por segundo, que é aquele som bem agudozinho. E se aumentar a vibração por segundo, pronto, o nosso tímpano perde a capacidade de perceber isso como som. Então, de novo, o espectro de ondas mecânicas é gigante e a nossa percepção auditiva é capaz de perceber uma faixa desse espectro, que vai de 16 a 40 mil, segundo o texto do André. Na real, é um pouquinho mais de 40 mil. Mas, enfim, segundo o texto do André aqui, é de 16 a 40 mil, é a faixa de frequência que a gente consegue perceber pelo nosso ouvido, né? Bom, aí o texto segue e ele diz assim: há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. Então, gente, depois de todo o entendimento da mecânica de funcionamento dessas coisas todas, talvez ficasse a pergunta, né? Mas por que, então, qual é a diferença de percepção de um desencarnado para a percepção de nós encarnados, né? Então, a diferença é exatamente... Deixa eu te descompartilhar aqui. Descompartilhar aqui. Compartilhamento. Ok, vamos voltar a nossa carinha aqui. A diferença é que num ambiente um ambiente quintessenciado, a capacidade de percepção do espírito é uma capacidade de percepção, a gente diz, ampliada, não é? No espírito, não existe obrigatoriamente... Bom, e aqui a gente tem que diferenciar, né? Os espíritos não são todos iguais. De acordo com o nível de evolução espiritual, o corpo espiritual vai ganhando características, vai perdendo outras características. Então, isso que eu vou falar não é genérico para todos os espíritos. Mas, por exemplo, no espírito, não existe um olho
para perceber as coisas à sua volta. O espírito percebe por todo o corpo. Ele não precisa de um olho para olhar. Ele tem a percepção do que está em torno, né? Mas isso, gente, aí entra uma outra história, e a nossa física ainda não é capaz de explicar essa coisa no nível espiritual, como eu estou explicando aqui no nível de matéria. Porque no nível de matéria a gente estuda, é palpável, é matéria, não é? Quando se fala de espiritismo, do nível espiritual, aí a gente precisa muito ainda da contribuição do André Luiz, não é? Ou então, quando a gente desencarnar, nós próprios vamos conseguir ter essas percepções e poder fazer estudos a respeito disso, né? Por enquanto, já está de bom tamanho todos os estudos que a gente tem em termos de matéria e toda a informação que a gente tem trazida pelo plano espiritual, através de diversos mentores que psicografam, que ditam suas histórias para médiuns psicográficos poderem trazerem para a gente uma visãozinha um pouquinho mais ampliada do que é o plano espiritual. Bom, gente, o que eu tinha para dizer a respeito dessas coisas era isso, né? Eu tenho certeza que a gente pode ainda debater por pelo menos mais uma meia horinha, né, a respeito desses conceitos, e me coloco aqui à disposição para a gente poder tá trocando ideias se alguém quiser falar alguma coisa.